Oi, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo SUSConcept. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com uma ex-aluna querida, hoje colega de trabalho, que eu trabalho com a mãe dela. Meu Deus, eu não posso dizer isso, que eu trabalho com a mãe dela. Ela foi residente em odontologia hospitalar e atualmente ela está mestranda em odontologia em São Paulo. E eu morro de orgulho, né? Mas eu não vou apresentá-la. Eu deixo que ela se apresenta já já. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia Gadelha, cirurgiã dentista e editora-chefe do SUSConcept. O nosso bate-papo de hoje vai ser conhecendo a trajetória profissional de uma ex-residente em odontologia hospitalar, né? E aí, como eu sempre falo para todos vocês, ao longo de todos esses episódios, é importante que nós conheçamos um pouco a trajetória profissional dos nossos convidados, porque eu sempre falo, a nossa trajetória profissional ela é construída, no caso de quem opta por uma graduação, a partir do momento que você escolhe o curso que você vai galgar. Mas vamos deixar de conversa, vamos deixar de bate-papo, e agora eu passo a bola para minha convidada especial, Aninha! Muito obrigada, viu, minha querida? Obrigada por aceitar o convite. O prazer é todo meu, professora. Como a gente estava falando, não consigo deixar de chamar de professora, apesar de ser minha colega hoje de profissão, para sempre professora Cíntia. E você, E é um prazer estar aqui. Obrigada, Aninha. E o pessoal está percebendo, Aninha, que eu sou estratégica, eu só convido aquelas pessoas que eu já conheço, entendeu? Que a probabilidade de dizer não é mais difícil, que eu tenho um vínculo, mas é porque eu acho que o bate-papo fica mais leve, não é verdade, Aninha? Fica mais gostoso mesmo É de verdade. conversar. Pois vamos começar a conversa para poder as pessoas conhecerem você. Aninha, quem é você? Apresente-se para as pessoas. Oi, pessoal que está assistindo hoje o SUSConcept. Meu nome é Ana Maria Jucá, tenho 24 anos, quase 25. Atualmente sou mestranda em odontopediatria na USP, aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru. E a gente vai conversar hoje um pouquinho, né, sobre minha trajetória, porque sou ex-residente do Hospital Geral de Fortaleza. E todo mundo sempre me perguntou um pouco sobre isso, como foi. Hoje a gente vai conversar um pouco também. Oh, coisa boa. Aninha, para a gente dar um start na odontologia, e eu sou super curiosa, eu queria saber. Eu já tenho mais ou menos a resposta, mas eu quero ver se é verdade como eu estou pensando. Eu queria saber por que escolheu a odontologia, né? Na verdade, pouca gente sabe, mas eu queria fazer arquitetura Nossa, eu não antigamente. sabia. Eu não sabia. Me Eu conta essa queria ser história. arquiteta. E quando chegou o ensino médio, eu tinha essa ideia de ser arquiteta, mas foi chegando perto do vestibular e eu fui percebendo que eu queria trabalhar com saúde, eu queria trabalhar com gente. Eu não me via naquelas quatro paredes de um escritório, trabalhando sozinha, projetando. Então, eu decidi fazer a área da saúde. E por mais engraçado que isso pareça, eu escolhi a odontologia porque, além de ser a profissão da minha mãe, eu escolhi odontologia porque eu não me via no ambiente hospitalar. Eu dizia assim, eu vou fazer odontologia porque eu não quero trabalhar em hospital, então eu não me vejo como médica. Inusitado isso, viu? E aí acabei trabalhando na área hospitalar. A gente vai se descobrindo também ao longo do curso. É, Mas e a gente reajusta os planos, se reinventa, se redescobre tantas vezes ao longo da vida. Isso é bacana, esse dinamismo que a vida nos dá, né, Aninha? verdade, a gente acha uma coisa e depois a coisa vira totalmente diferente do que a gente está imaginando. Aninha, mas aí antes da gente chegar na residência, acho que teve uma trajetória muito bacana e de luta, né? Fui sua professora na graduação, mas eu queria saber, ao longo da graduação, quais as oportunidades que você galgou. Por exemplo, monitoria, extensão, liga, pesquisa. Me conta um pouquinho como é que foi construída a tua graduação em odontologia e onde foi que você fez essa graduação. Eu sou graduada pela Universidade Federal do Ceará, onde você foi minha professora, né? E como minha mãe dizia, eu não tinha tempo para nada, porque eu fazia tudo na faculdade. O curso de odontologia já é um curso pesado. Quem está assistindo provavelmente ou está no curso ou é formado e conhece, vê que tem uma grande carga horária. Mas além da carga horária usual, eu ainda fazia tudo. No início da faculdade, eu participei de
bolsa PIBIC por 2 anos na área exatamente de saúde pública até. Eu trabalhava com a Foi. professora Andréa Sei. Aguiar em saúde, diplomacia da saúde. Trabalhei 2 anos com ela. Também fui monitora de endodontia e odontopediatria, que é já a área que eu estou estudando aqui. E também fiz parte de 3 projetos de extensão, que foram o Projeto Y, que era um trabalho de humanização dentro dos hospitais, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar depois, né? Verdade. Trabalhei também no projeto Central, que é o Centro de Trauma Bucodentário, e dentro também do projeto Semente, da professora Cristiane Sá, que é com pacientes especiais. Então, minha trajetória foi bem recheada. Eu sinto, assim, que eu consegui aproveitar os 3 pilares da universidade, né? Que é ensino, pesquisa e extensão com muita maestria. Então, assim, estou muito feliz com minha trajetória na faculdade. Nossa, e assim, de fato, a odontologia, algumas pessoas até me perguntam, sabe, Aninha? Professora, eu queria tanto fazer odontologia só de manhã para trabalhar à tarde. Eu queria tanto fazer odontologia só à tarde, porque eu tenho família, né? Preciso. E isso, o aluno, até no primeiro momento, ele consegue, né? Mas a odontologia, como você muito bem colocou, é um curso muito denso, porque ele, em geral, ele é integral, né? E além de você estar fazendo um curso com uma carga horária densa, um curso integral, numa federal, você ainda abraçou todas as oportunidades, né? Que eu costumo dizer que é um tripé, é verdade, um tripé, é o tripé de toda a graduação, o ensino, a pesquisa e a extensão, né? E você teve, foi uma grata surpresa para mim, porque eu não sabia, olha que coisa boa, né? Você ter galgado toda essa trajetória e passou por várias coisas, né? Saúde pública, odontopediatria, não tinha como não se descobrir não, viu, dona moça? Você teve Tem que muitas conhecer um oportunidades. pouquinho, tem É que conhecer um verdade, pouquinho de tudo para poder galgar, né? é Descobrir assim no verdade. final, o que é que eu estou pensando. E eu nunca entendi. As pessoas sempre perguntaram, você faz um pouco de tudo, como é que você, o que é que você quer? Mas no final dá para ver uma certa trajetória, principalmente nos projetos de extensão. Porque, por exemplo, a parte do projeto Y, que era de humanização, eu trabalhava e fazia visitas em palhaçoterapia dentro do Uhum, hospital. Então, já foi meu primeiro contato com o hospital e esse atendimento às pessoas, mesmo que fosse de palhaço, então, esse contato com o paciente dentro do uhum. hospital. Depois eu fui para o Central, porque você acaba pegando muitos casos complexos. Sim, Que é o que acontece também no casos complexos, multidisciplinares. Então, já foi traçando algo parecido com o que a gente faz no hospital, não igual, porque é outra área da odontologia, mas esse raciocínio lógico. E no final, eu ainda fui para o Semente, que era de pacientes especiais, que é esse lembro. conhecimento fecha casa com o que a gente precisa aprender para estar atuando na área hospitalar. Então, assim, no começo eu não entendia o porquê que eu fazia tanta coisa, mas no final fez sentido e me ajudou muito na minha trajetória hospitalar. Mas sabe o que é que eu sempre digo, Aninha? Os meus amores, que os meus alunos são meus amores, né? Você também, para sempre aluno, né? Para sempre amor, né? Eu sempre digo, gente, e eu estou dizendo em todos os bate-papos aqui, né? Esse já gravei alguns antes desse, e eu digo o seguinte: o cavalo selado tende a não passar 2 vezes na nossa porta. Montinelli, vá, vá com força, vá com fé, com coragem, porque no meio dessa trajetória você se descobre, não é verdade? Então eu fico muito feliz porque você teve essa oportunidade e diante, Aninha, destas oportunidades você teve coragem de enfrentá-las. Eu lembro dos nossos bate-papos no estágio extramural. Para quem não sabe, eu fui professora da Aninha no estágio e a gente sempre ficava conversando e batendo papo, né, Aninha? Era, Sobre a bastante. vida, sobre a possibilidade de morar fora do Brasil. Lembro que tinha essa possibilidade, né? Ainda tem essa Olha, possibilidade. que coisa boa! É isso aí, a gente sempre se reinventa, refaz os planos, readequa os planos, para poder, quando você for morar fora do país,
É você galgar novos desafios lá. Mas vamos lá entrar dentro dessa trajetória profissional toda na graduação. Teve um momento que a odontologia hospitalar veio e ela ficou no coração. E aí eu queria que você nos dissesse que momento foi esse. Foi o momento que eu tive que fazer o meu estágio no sistema terciário da saúde, que foi no HGF. Então, é engraçado porque eu acabei... Último semestre, na grade do curso, né? Na grade no último semestre, exatamente. Eu fui fazer o estágio em agosto. E foi o primeiro contato que eu tive com a atuação do dentista dentro do hospital, sem ser também a área de bucomaxilo, ser essa área da odontologia hospitalar. Então, foi uma oportunidade maravilhosa. Eu fui abraçada pelas residentes naquela época, que tiveram toda a paciência e carinho para me mostrar a área. E elas acenderam uma luzinha assim dentro da minha cabeça. Ana, você está se mostrando tão interessada, tão empolgada, vai ter uma prova daqui a 2 meses. 2 meses? 2 meses. Então, assim, minha trajetória de estudos foi uma maratona. Eu imagino, porque geralmente as pessoas se preparam para a residência durante um ano. Durante um ano, eu tive que... A minha sorte, como eu estava falando, como eu participei do projeto de pacientes especiais, eu comecei a ter uma noção um pouco maior da área, mas da parte específica e da parte do SUS, que eu não estava me planejando para fazer nenhum concurso ou prova de residência, foram 2 meses. Então, assim, foi uma verdadeira maratona, mas me dediquei, junto com o TCC, junto com toda aquela confusão do Minha querida, foi um intensivão. Foi um intensivão. Minha mãe tá lá de prova, que eu me trancava no quarto, estudava, fazia meu roteiro de estudos e bora para cima. Mas, impressionantemente, a gente está falando do SUS Concept, uma das coisas que eu achei importante de estudar foi a parte de SUS e saúde coletiva, porque eu pensei assim, tá, eu tenho pouco tempo para me preparar, mas eu acho que muita gente não estuda SUS, principalmente a gente que é dentista. E no final das contas, conta uns pontinhos a mais. E foi foi o que me ajudou no fim das contas. Na época da seleção do HGF, eram 25 questões da prova. Eram 20 específicas e 5 de SUS e saúde coletiva. Entendi. Sim. A maioria das pessoas... Se você olhar proporcionalmente, 5 questões de 25 questões são 20%. É 20%. 20% da prova. Sim, aí me conte como é que foi a maioria. A maioria das pessoas não estudaram SUS, então se deram bem até na parte específica, mas o que me ajudou na pontuação foi realmente o SUS. Eu acabei estudando e me dedicando a esse estudo do SUS e da saúde coletiva, que eu devo admitir que foi um pouco falha na minha graduação, acabei estudando muito mais outras áreas do que o SUS, mas esse estudo foi o que me ajudou, porque eu consegui fechar 5 questões e foi o que me deu pontuação para ir lá para cima. E, então, para a gente, o que é que a Aninha está falando? Gente, pega aqui ó, a dica. A Aninha está dizendo que para você que quer uma prova de residência, você tem que estudar estrategicamente. Estudar o que todo mundo estuda, estudar o que todo mundo tende a estudar sempre, geralmente todo mundo vai acertar essas questões. Mas, geralmente, legislação do SUS não é um assunto tão próximo, né? Tão palpável, né? Tão palatável, assim eu posso falar. Então, a legislação do SUS ela pode fazer total diferença na sua aprovação da prova de residência. É isso mesmo, Aninha? Totalmente. Foi o que me salvou e que me ajudou a conseguir entrar na residência do HGF. E hoje em dia, mais ainda, porque a minha prova eram 25%. Hoje, o sistema da prova de residência do HGF mudou, então é junto com todas as outras residências do Ceará. Então, Sim, um edital unificado. Da Resmut. Isso. E aí, no edital da Resmut,
a saúde coletiva e SUS tem um peso muito maior do que teve na minha prova. Então, assim, Isso. cada vez mais cresce a importância de estudar essa área e se diferenciar, porque ninguém, eu digo pela nossa classe dos dentistas, ninguém é muito chegado, não gosta muito de estudar SUS exatamente pela dificuldade, por não ser um assunto tão palatável, né? Pois é, e é por isso que o SUS Concept nasceu. E aí, Aninha, ele nasceu a partir disso. Eu sou suspeita, né? Você sabe, você me conhece. A minha trajetória profissional ela foi sempre galgada dentro da saúde coletiva, né? Eu sempre gostei, desde o quarto semestre, esse assunto, mas eu também tive professores exemplares, né? Então, eu sou suspeita. Então, esse assunto lá na Universidade Federal da Paraíba foi muito bem conduzido e por isso a minha paixão. E eu captava muito fácil isso. Eu, talvez porque sempre tive um senso de coletivo muito forte, né? Enfim, não me via dentro de um consultório, Aninha, cobrando, né? Acho importantíssimo a odontologia, sim, em todos os seus âmbitos, inclusive no consultório privado, mas eu não me via assim. Então, foi uma possibilidade, uma porta que se abriu para mim e que eu abracei. Então, eu sou muito suspeita de dizer. Mas, de forma geral, o que você está falando, é verdade, eu escuto isso, Aninha, todos os dias. Professora, eu adoro cirurgia. Eu amo a odontopediatria, eu amo a endodontia. O pessoal que faz prova de residência buco, eles estudam e fazem a faculdade inteira liga, monitoria, extensão, bibica em buco, e eles não estudam legislação do SUS. E eu entendo, porque não é tão próximo da gente, né? E a proposta é exatamente com as nossas vivências, não com as minhas vivências. Por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo, torná-lo mais próximo. E aí, então, despertou, né, o tchum, e aí enlouqueceu, e eu entendi que você fechou a prova de legislação do SUS, sua danada. Fechei, era 5 questões, então estudei, foi assim, nossa, eu vi que era importante mesmo ter que estudar essa parte de SUS. E foi aí que eu entrei além da prova de SUS, o que me ajudou muito foi tudo que a gente acabou de falar, todo meu currículo de extensão, de pesquisa, de monitoria, foi o que me ajudou demais, porque o currículo também importa, né, nesse cálculo. Isso. Então, no fim Aninha, das contas, eram quantas vagas? eram três, E 3 vagas. 3 vagas. Lembra quantos inscritos? Foram, na época, porque a odontologia hospitalar teve um boom depois que eu entrei, Foi. mas na época eram 32, 36 inscritos. Então, eram 30. 12 pessoas por uma vaga. Minha nossa, é isso aí. Arrasou nesse intensivão. Ou seja, é possível com organização e uma rede de apoio forte, é importante salientar. Você tinha uma rede de apoio que lhe deu esse suporte, né? Num intensivão de 2 meses, estudar para passar numa prova de residência. Adorei a possibilidade, viu? Possibilidade muito boa. E aí, Aninha, quando eu tive a ideia de colocar em prática o bate-papo SUS Concept, não tinha sentido a gente não trazer, como eu disse há pouco, as nossas vivências e linkar, né, com os conteúdos do SUS. E o primeiro link que eu faço aqui nesse nosso bate-papo são sobre os níveis de atenção à saúde. E aí, para relembrar aqui a galera, né, a estratégia de saúde da família, né, toda a rede de atenção à saúde, ela é dividida em níveis de atenção à saúde. E aí nós temos a atenção primária à saúde, que, se bem estruturada, bem organizada, com recursos humanos bem fortalecidos e implementados, estudos dizem que ela conseguiria resolver até 80% da necessidade de saúde da população. Na sequência, nós temos também a atenção secundária à saúde, que não quer dizer que não seja, que seja menos importante, né? Mas a atenção secundária ela traz uma densidade tecnológica intermediária maior que a atenção primária à saúde, porém uma densidade tecnológica menor do que a atenção terciária à saúde, que é aquela também, dentro desses níveis de atenção, faz parte dessa rede de atenção à saúde, mas que oportuniza o usuário resolver a sua necessidade com uma possibilidade maior de acesso à densidade tecnológica para resolver o problema do usuário. Dentro dessa recapitulação, eu queria saber como, na prática de um cotidiano de uma residente em OH,
E aí eu queria que você relembrasse um pouquinho dessa trajetória da residência. Como você conseguia atuar nesses níveis de atenção? Me conta, lá na OH, na residência, atuava na atenção primária ou não era na atenção secundária e terciária? Me conta um pouquinho como era essa atuação da residente dentro dos níveis de atenção. A atuação principal, né, da odontologia hospitalar é na atenção terciária, até porque a gente está alocado dentro de um hospital. Então, a gente tinha toda aquela vivência de atender os pacientes dentro da UTI, em enfermarias, que estivessem necessitando de diversos tratamentos odontológicos. Tem gente que me chamava de doida, porque você imaginar um dentista na UTI fazendo extração em um paciente entubado parece brincadeira, mas Parece. a realidade Possível. Possível e necessário. A gente começa a perceber quão importante é o dentista dentro da atenção terciária, depois que a gente tem essa vivência da hospitalar. E eu não sei se eu posso chamar de atenção secundária, mas como se fosse uma atenção secundária, também acontecia dentro do hospital, porque tem um atendimento ambulatorial dos pacientes. Sim, a gente pode classificar como atenção secundária. Secundária. Então, pacientes que moravam no interior, ou pacientes até da capital, que necessitavam de tratamento odontológico especializado devido à sua condição sistêmica, eram atendidos dentro do hospital, nesse ambulatório. E em algumas residências, ainda há oportunidade de atuar na atenção primária, dependendo de onde você fizer a residência. Eu não tive essa oportunidade, mas uma colega minha, que por acaso também está aqui em Bauru fazendo mestrado, a Aristeia, ela fez residência no hospital de Messejana, em Fortaleza, e ela também atuou por um período mais ou menos de um mês dentro da atenção primária. Ela foi para um posto e era um estágio dentro da residência. Entendi. Ai, legal. Excelente oportunidade. E aí, Aninha, a sua história, né, que você era chamada de doida, me lembrou de uma história que, se você me permite, compartilhar com você e com os colegas. Mãe, antes de partir, antes de virar uma estrelinha, ela passou 74 dias internada num hospital muito bom, porque ela tinha plano de saúde, num hospital privado aqui em Fortaleza. E a Aninha não tinha dentista. Desses 74 dias, ela passou 40 na UTI. Hospital grande, coisa de conto nos bastidores. Né? Um hospital privado. E aí eu tive que lutar. Tive que levar minha carteirinha do CRO para lutar, para pelo menos higienizar a boca dela de forma adequada na UTI. E você sabe quem foi que me deu orientações? Porque eu não fiz residência em OH. E a odontologia é muito ampla. E a gente, né? Eu sou formada há 17 anos e a OH ela está em ascensão agora. Então, com certeza, dentro da área hospitalar, você tem mais experiência do que eu, né? E você sabe quem foi que foi o anjo que me orientou? Professora Andréa Silva Walter de Aguiar, né? Que foi minha colega de trabalho recentemente, mas na época ela tinha sido minha professora do mestrado. E aí eu liguei para ela, pedi orientações de como proceder, porque graças a Deus a gente é dentista, mas a gente não sabe tudo, e a gente nunca vai saber tudo, e a humildade é muito importante, né? Principalmente para quem se propõe a oferecer atenção à saúde. E aí ela me deu as orientações. E eu, quem fazia, né, a asepsia, porque eu só sabia de fato o básico, né? E manhinha foi entubada e depois traqueostomizada na UTI. E aí eu via, Aninha, né, neste paralelo, que eu tinha acesso ao UTI pelo menos 3, 4 vezes ao dia, contando com as visitas, as outras pessoas que trabalhavam lá, a gente não precisa dizer a categoria profissional, tentando, porque esses profissionais tentavam fazer a higiene dos demais pacientes. Mulher, me dava assim um desespero, porque pegava a espátula de madeira e jogava o sujo para cá, e as bactérias para cá. Só espalhava, sabe? Uhum. Só fazia espalhar efetivamente. Não tinham não porque quisessem, mas porque não tinham a instrução adequada. Então, eu sofri na pele, enquanto filha de uma usuária, num hospital privado,
a não possibilidade de ter da minha mãe ter um acompanhamento com o dentista. E, em contrapartida, não sei se você soube, eu fui internada por Covid ano Não passado. sei. Fui para a UTI. No Não Hospital sabia. Regional da Unimed, foi. Mas aí também eu conto nos bastidores. Aninha, e eu fui visitada por um dentista. E eu fiquei tão feliz, um colega que trabalhou comigo em outra instituição. Né? E eu fiquei tão feliz, mas eu estava mais feliz, eu estava feliz porque eu estava vendo uma pessoa conhecida, porque na UTI Covid a gente não podia receber visita, muito louco, e porque eu estava vendo um dentista dentro da UTI. Então, como o boom da odontologia hospitalar e como vocês que acreditaram, como a gente enquanto classe que luta e que acredita, como foi importante. Então, muito obrigada por você ter acreditado na odontologia hospitalar enquanto residente e por seguir. Mas eu acho que era importante eu compartilhar isso com você e com as pessoas, porque eu tive a oportunidade, né, das duas coisas. E aí você tem visualizado quanto cresceu a odontologia hospitalar, não é isso, Aninha? Demais. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de estar dentro das UTIs Covid. Oi, eu Meu não trabalho de, sabia. meu trabalho de conclusão da residência foi uma pesquisa com os pacientes Covid em relação aos marcadores inflamatórios, dos exames de sangue e a condição oral e de higiene. Então, a gente percebeu realmente a importância da higiene oral para esses pacientes e para todos os pacientes críticos que estão dentro das unidades de terapia intensiva, né? E falando da professora Andrea, eu acho que ela não se lembra, mas no primeiro semestre, quando ela começou a me orientar no meu PIBIC, ela me deu meu primeiro caderninho de odontologia hospitalar. Na época eu nem imaginava, eu dizia, meu Deus, ela quer que eu faça hospitalar? Mal ela sabe que eu comecei porque eu não queria, comecei a odontologia porque eu não queria ir trabalhar na área hospitalar. Na área E hospitalar. acabou que eu usei esse caderno para estudar para a prova. Então, assim, sou muito grata a ela. São os sinais, né? Os sinais. Aninha, dentro desse processo de estar no ambiente hospitalar, enquanto residente, né? Pegar o ambiente hospitalar também no início da pandemia, que foi assim, uma loucura, porque a gente não sabia o que fazer, para onde fazer, né? O que fazer, para onde ir, na verdade. Era tudo muito novo. Como, durante todo esse processo, dentro dos hospitais, enquanto residente, como você conseguiu vislumbrar a política nacional de humanização efetivamente? Porque, para relembrar aqui as pessoas, a política nacional de humanização ela existe desde 2003, né? E ela foi instituída para efetivar os princípios do SUS no cotidiano da atenção à saúde. E para relembrar os princípios do SUS que a PNAB traz, a Política Nacional de Atenção Básica, nós temos a universalidade, a integralidade e a equidade. Então, PNH, Política Nacional de Humanização, veio para efetivar esses princípios do SUS no cotidiano da atenção à saúde das pessoas. Me conta, que a gente fala um pouquinho da questão da humanização, né, que você teve a possibilidade de trabalhar efetivamente na graduação. Mas me conta essa realidade no serviço. Queria entender um pouquinho isso. No serviço, a gente pôde trabalhar, né, de uma forma individualizada desses pacientes. Então, era muito importante visualizar os pacientes de uma forma individualizada, respeitando aquele indivíduo, independente de cor, raça, da condição que tinha. Me marcou várias vezes, vários pacientes, por exemplo, que tinham HIV, conviviam com HIV e tinha muito medo de dizer isso para a gente antes do atendimento, e para a gente não pode ter importância, a gente tem que tratar, e não deve ter, a gente sabe, como paciente, como profissional da saúde. Então, assim, eu pude ver dessa maneira e também atuando com a equipe multiprofissional dentro das UTIs, o atendimento humanizado, com a equipe. Eu sempre adorava quando eu entrava nos cuidados paliativos, que era um setor do hospital, sempre tinha uma plaquinha das terapeutas ocupacionais, que colocavam apelidos,
gostos, músicas. Então, a gente nem imagina como essa parte da humanização também faz parte e é necessário no atendimento dos pacientes, principalmente no setor terciário. Então, assim, é o que dá um conforto nesse processo para eles. A gente já está internado no hospital, já não é bom. Tem alguma coisa errada para a gente estar ali, né? A gente está longe das pessoas que nós amamos, né? E a gente receber esse cuidado, né? Esse carinho, essa escuta qualificada, esse olhar diferenciado, e ter a oportunidade você de trabalhar uma equipe multi, eu vivo dizendo que a gente precisa se misturar mais, né? Né? A odontologia, acho que ainda precisa se misturar mais. Então, assim, que riqueza, né, Aninha? Que privilégio. Concorda que foi um privilégio? Foi um privilégio enorme, como você está dizendo, professor. Foi, assim, um despertar de olhos. Trabalhar em uma equipe multi, todo mundo deveria trabalhar em algum momento da vida como profissional da saúde. É verdade. Para poder entender o universo que é o paciente. A gente não está sozinho. Então, sair da caixinha e trabalhar como multi ajuda a ter esse atendimento total do paciente. Gostei da frase, para a gente entender, prestem atenção, o universo que é o paciente. Geralmente a gente só olha para a doença, para o dente cariado, né? Gostei, estou muito feliz. E aí, minha gente, esse bate-papo tem uma hora que tem que terminar, porque não sei se vocês sabem, mas o nosso time está jogando agora e o coração está na boca. Mas, minha querida, eu estou muito feliz, né? A gente ainda tem muito o que conversar, mas o nosso bate-papo está chegando ao fim. E aí, eu gostaria de uma dica valiosa, né? De uma ex-residente em OH. Queria que você deixasse uma dica valiosa para quem almeja a residência em odontologia hospitalar. É com você. A dica valiosa que eu posso dar é para aproveitar a faculdade com tudo que ela pode proporcionar, porque a extensão, o ensino, extensão e pesquisa. A pesquisa é o tripé que vai construir o profissional que você vai ser e vai te ajudar muito também nesses processos de seleção para as residências. Então, procure aproveitar esse tripé dentro da faculdade, que isso vai te ajudar também nesse processo posterior. Nossa, quanto orgulho! Quanto orgulho, Anastácia, da nossa filha! Minha querida, gratidão. Muito obrigada, Aninha. Obrigada pela sua entrega. Obrigada pelo bate-pronto de aceitar esse convite. Né? Eu estou muito feliz. Quando eu pensei em OH, eu disse, Aninha, tem que ser Aninha. Muito feliz por esse nosso reencontro. Muito feliz por essa nossa reconexão. Conte sempre comigo e eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer, que para mim é um prazer estar aqui com você, professora, conversando, falando um pouco da minha trajetória. Quando a professora Cintia me chamou, ela ficou lá, não sei se você vai aceitar. Eu disse assim, para mim vai ser um prazer, não só por estar conversando com ela, que é uma pessoa maravilhosa, mas também é um momento de parar e perceber todo o caminho que eu já percorri. A gente, na nossa geração, a gente é muito imediatista. Então, assim, às vezes a gente fica olhando para o futuro e o que é que a gente quer almejar e esquece de ver onde estamos e o que passou. Mesmo eu sendo nova, eu parando para conversar sobre minha trajetória me ajuda a perceber todo esse caminho que eu já tenho trilhado e como isso vai me ajudar a colher os frutos no futuro. Mas eu também, agora, conversando sobre isso, é como se eu estivesse colhendo os frutos nesse momento também. Então, assim, para mim foi um prazer estar com vocês também. Espero que eu fique à disposição. Quem quiser falar comigo no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu e-mail, a professora Cintia pode disponibilizar. Sempre estou à disposição para conversar, seja da residência, sobre a graduação ou sobre o meu mestrado hoje em dia. Então, assim, fico à disposição de todos. Aninha, que coisa boa. Muito, muito obrigada. Um abraço em todos aí em São Paulo. Abraço da família, sou suspeita. Né? A mãe dela é uma querida, trabalha com a minha tia e trabalha comigo. Olha que privilégio a gente ter essa família junto. E aí eu vou me despedir das pessoas agora, tá? Para poder a gente terminar esse bate-papo. Gente,
Olha que riqueza de bate-papo que nós tivemos hoje, né? A gente conhecer essa linda trajetória profissional. Mas por hoje é só. A gente fica por aqui. Um abraço bem grande e até o próximo Bate-Papo SUS com 7. Tchau, tchau. Aninha!